pode continuar. Se você puder abraçar teu irmão que está do seu lado. Senhor, primeiro eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, Deus, de trazer a palavra. Eu sei que eu não sou nada, mas no Senhor eu sou. Eu sou algo, eu sou alguém. E eu peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o entendimento aqui esteja aberto, Pai. Em nome de Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe todas as coisas, que a gente sabe muitas coisas. E o Senhor vem e mostra que a gente não sabe nada. Que somente o Senhor tem tudo que a gente precisa. Então nós nos colocamos, Deus. Eu me coloco, Pai. Usa a minha vida, Deus, porque eu não tenho nada de bom para oferecer, mas o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai, abre o entendimento de cada um aqui. Cada um entenda, Pai, que o Senhor possa falar hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode acender a luz? Eu tô bastante nervosa hoje, mais do que das outras vezes que eu já trouxe a palavra, porque cada vez que você vai aprendendo mais, você vai vendo que é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra. E eu tenho feito CEAP, esse ano tem sido um ano muito top. Esse ano Deus tem me surpreendido, assim. Eu não mereço, mas Ele é que dá dádivas pra gente. E o CEAP tem sido uma dádiva, onde eu tenho visto que quanto mais eu acho que eu sei, eu não sei. Cada vez que a gente estuda mais a palavra, você vê que ele tem mais para falar. E quando o pastor falou, eu pensei, ai, que nervoso, né? Tipo, na hora, eu tô aqui, tô tremendo, a perna tremendo, a mão tremendo, mas eu tenho entendido isso de fato, que eu não sou nada, mas se eu sou algo nele, então eu não tenho o querer, e se eu tô aqui é porque ele quer, se o pastor me chamou, e é porque Deus quer que eu esteja aqui, ele quer que eu fale algo, por mais que muitas vezes a gente se sinta incapaz, e não é mesmo a gente, né? E a gente como igreja, todos que tem aqui até já têm ouvido sobre o pastor pregar muito sobre maturidade, né? E eu fico refletindo sempre sobre aquilo que a gente tem aprendido da palavra. A gente tem aprendido com o pastor, Deus tem usado a vida dele, né? E eu estava pensando, e ontem a gente conversou um pouco, mas assim, eu estava refletindo mais e pensando, realmente, de fato, a gente tem entendido essa maturidade que Deus, olha que privilégio Deus tem trazido para a gente como igreja, isso. Mostrar que Ele quer levar a gente num nível de maturidade maior. Mas a gente tem entendido, de fato, eu tenho entendido, vocês têm entendido, de fato, essa maturidade? Eu queria que a gente abrisse em Colossenses 1, 26 a 28. Abre para mim, Mari. Foi? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Próximo. Quero. Foi? A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês,
a esperança da glória. Próximo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E eu queria que a gente abrisse Efésios 4, 12 a 14. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu coloquei aqui, o que é maturidade? Se a Bíblia fala que o desejo de Deus é levar o homem à estatura de varão perfeito, o conhecimento de Cristo e todas essas coisas que a gente leu, Deus deseja levar a gente à maturidade. E por aquilo que eu tenho aprendido, eu entendo que para a gente alcançar essa maturidade que envolve não só o conhecimento da palavra, envolve todas as áreas da minha vida. Mas o primeiro passo é o pleno conhecimento de Cristo, que a própria palavra fala. Porque se eu tenho o pleno conhecimento de Cristo, todas as coisas na minha vida, como que eu vou colocar? Que para mim antes me levavam a ser, como que eu posso trazer uma palavra? Jesus me ajuda. Isso, exatamente, pastor, obrigado. Almático. Já não vão ser mais dessa forma. Eu coloquei aqui, como eu tenho um pleno conhecimento de Cristo. Eu queria que a gente abrisse 2 Coríntios 4:4. Foi? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O conhecimento, como eu tenho o conhecimento pleno de Cristo pelo entendimento? É o entendimento que tem sido cegado. E até a palavra diz descrentes, mas os descrentes a gente sempre coloca, o descrente é aquele que está fora, que não conhece, mas não. É muitas vezes aquele que está dentro da igreja e sabe, mas não faz. Ou não... Eu vejo algo que eu tenho visto, e às vezes eu já até comentei com o pastor sobre isso. Uma das coisas que acontece nessa geração, que a gente tem vivido, a tecnologia leva a isso. É a falta de raciocínio. De pensar sobre as coisas. E quando a palavra fala sobre meditar num texto, eu creio que ela está falando sobre isso. Sobre você raciocinar sobre a palavra, sobre aquilo que Deus está ensinando. E como que eu tenho esse entendimento? Como nós buscamos entender algo? Eu coloquei aqui, observando atentamente, meditando, pensando, refletindo. Quando você busca entender, isso te é revelado. Quando algo te é revelado, eu até tinha uma ideia, ontem eu estava falando com o pastor, eu tinha uma ideia de revelação como a questão espiritual, né? O eis que te digo, te falo.
E depois que você começa a entender a Bíblia, você vê que não tem nada disso. Que a revelação é quando você entende de fato. Tem a ver com a tua mente, quando você entende, e você passa a viver. Como que você fala que Deus é santo? Você só fala que Deus é santo quando isso te é revelado. Porque eu posso simplesmente falar, Deus é santo. Mas de fato entendendo, Deus é santo. É a revelação. É o entendimento, de fato. Vamos abrir um texto. Hebreus 5. 11 a 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Próximo. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A Bíblia é muito clara quando a gente lê com entendimento. E eu vejo assim que a própria palavra fala de duas situações sobre a maturidade. O leite e o alimento sólido. Todos nós temos um processo do leite, né? Quando você começa a caminhar com Cristo, então você começa a ter o leitinho, o mamazinho. Mas chega o período do alimento sólido. Mas eu vejo que hoje tem muitos que eles ainda querem permanecer no leite. Que é a geração dodói, egocêntrica. Um processo de maturidade depende de mim e da minha fome. Eu coloquei um texto aqui pra gente ler, pra gente entender que a gente viu no CEAP e eu achei muito massa. Eu preciso querer. É Atos 8, 30 ao 35. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. A gente viu do CEAP sobre a fome dessa pessoa da Bíblia que é o etíope, né? Ele estava lendo, mas ele não entendia. E aí veio Filipe para ensinar ele a palavra. Mas a gente conversando sobre isso e vendo no estudo, ele tinha fome, ele queria aprender. Ele queria ter entendimento. E aí, Deus olhou a fome dele e mandou uma pessoa para que ele tenha entendimento. E a gente, como igreja, hoje a gente tem tido a oportunidade do entendimento. Muita. Parece até se falar isso assim, você está se achando, mas
é um nível assim que Deus tem levado para aprender mesmo da palavra, para um entendimento de vida. Eu coloquei aqui, precisamos migrar de um pensamento de criança. Porque a criança que é birrenta, a criança que, eu quero, do meu jeito. O entendimento que nos leva à maturidade me faz ver quem Ele é, o que já fez e o que irá fazer. O entendimento me coloca no meu lugar e me faz aprender a lidar com as minhas emoções. Me faz me colocar no lugar do outro. Me faz ver que eu não mereço nada. E eu vou dizer algo que pode até escandalizar, mas é a verdade, que tem que ser dita. Você não merece nada. Ninguém aqui merece nada, a gente merece o inferno. Porque o pecado entrou no mundo e é como se a gente estivesse caminhando para cair num abismo. E Cristo foi e resgatou. Mas a gente, almático, a gente acha que a gente merece. Ou que se a gente faz coisas para Deus, a gente merece. Eu mereço que... Eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém. Eu mereço que Deus faça as coisas para mim. Quando você entende que tem um entendimento de que você não é nada, mas você só é alguém em Cristo, você entende que tudo que Ele te dá é dádiva. Tudo que você tem é dádiva. Então você não exige mais de Deus. Você não, até porque a gente não merece, a gente não tem que exigir. O entendimento me coloca no meu lugar, mas também me faz ver quem eu sou nele. Porque eu sou nele. E olha quantas coisas a gente é nele. A gente é reconciliado, a gente é perdoado, a gente é agraciado, a gente tem paz, a gente tem misericórdia. E ainda ele diz que nós somos luz. Olha que isso é graça. O entendimento que me coloca no meu lugar me leva ao arrependimento. Esse arrependimento que a gente sempre fala, a gente coloca, arrependimento de pecados. Daí o pastor brincou esses dias, o meu pecado estava sujo, agora ele está limpinho. Mas esse arrependimento, ele tem a ver com uma vida que eu entendo que eu não sou nada, que eu sou nele. Que tira o egocentrismo do homem, que tira o meu egocentrismo. Me faz ver que tudo que eu posso é nele. Tudo que eu sou é nele. Se tudo que eu sou é nele, por que eu me acho no direito de me sentir ofendido, magoado? E muitas vezes até com Deus, porque Ele não me deu o que eu queria. Ele não fez o que eu queria, eu estou ofendido com Deus. Porque, nossa, eu sou tão bom. O próprio Cristo falou, do que você diz que eu sou bom? Bom é somente o Pai. Imagina eu e você. Se eu sou tudo nele, isso é entendimento. É uma questão de entendimento. Como é que eu posso não perdoar? Como é que eu posso me sentir ofendido? O entendimento me faz ver que quem eu sou, para querer sentir todas essas coisas, eu só sou algo nele. A maturidade, o entendimento, me faz ver que se eu sou nele, ele me faz luz. E quando a palavra que a gente leu, Cristo deu a conhecer, se ele me deu a conhecer,
e Ele habita em mim, eu sou luz. Aonde eu vou, a gente precisa iluminar, ser luz, levar o entendimento da verdade para as pessoas também. Queria que a gente abrisse um texto de 2 Coríntios 4:6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele iluminou os nossos corações. Eu sou luz. A maturidade me faz ver que se eu estou em Cristo, tudo o que acontece na minha vida acontece da forma como tem que acontecer. Ai, mas nossa, depois que eu comecei a caminhar com Cristo, a minha vida só dá errado. O problema dessa geração é que ela entende sofrimento como algo ruim. Mas a palavra diz que eu preciso participar do sofrimento dele para também participar da sua glória. E eu entendi antes esse sofrimento somente como as pessoas que são martirizadas por Cristo, enfim, até aqueles países que acontece das pessoas ser cortada. Mas eu entendi que não. Porque quem aqui não passa sofrimento? Eu passo. Mas a Bíblia diz que participar do sofrimento de Cristo me faz participar da sua glória. Então, olha, sinceramente o sofrimento fica leve. É incrível. Cristo não muda a minha vida para suprir minhas necessidades, e sim o propósito dele. Eu sou alguém nele, alcanço maturidade para cumprir o propósito dele. Toda uma vida a gente aprendeu que a gente busca a Deus. Deus vai te dar um carro, então você tem que pedir. Busque a Deus para você ter uma casa. Todo mundo tem sonhos, né? Não é errado. Mas aí a gente coloca nessas coisas a nossa intenção em Cristo e não nele. Eu busco Ele para Ele me dar e não por quem Ele é, ou por entender quem eu sou nele. Se eu entendo que eu sou nele, então tudo que Ele me der é dádiva. Então tudo que Ele me der é para cumprir o propósito dele. O entendimento me faz ver que na condição de pecador eu não mereço nada. Então tudo que eu recebo é dádiva. Então eu não busco Ele para que Ele seja o meu curador. Eu busco Ele pelo que Ele é e pelo que eu sou nele. E a maturidade vem de uma mente que expandiu o entendimento. Sabe aquela situação, eu já falei isso uma vez aqui, quando parece aqueles desenhos que tem uma luzinha assim, a pessoa tem uma ideia, parece uma luzinha. A nossa mente, ela precisa abrir um leque. Muitas vezes tem uma situação, e eu falo isso até na questão almática. Eu tô de cara porque aconteceu isso com a pessoa, mas se você abrir a mente, uma questão de entendimento, você vai ver que aquela situação que aconteceu, existe um leque debaixo dessa situação. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente só se coloca naquele, eu tô dodói, então eu vou ficar de carinho. Eu tô lendo um livro muito massa.
que fala sobre a mente de Cristo. Pelo menos os caras tentam, né? Porque para entender a mente de Cristo, eu acredito que é impossível, porque a mente dele era brilhante, é brilhante. Mas em questão de quando ele estava aqui, esse livro fala quando ele esteve na Terra. E uma das coisas que esse livro fala é que o maior intuito de Jesus era fazer as pessoas pensarem. Realmente pensar. Porque a gente só consegue entender raciocinando, de fato. Quando eu entendo de fato tudo aquilo que a palavra me fala para que eu chegue à maturidade, vem os frutos. Os frutos de uma maturidade são aqueles que glorificam o Pai, que tem a imagem dele. É isso. Eu queria que a gente raciocinasse um pouco sobre... Eu tenho entendido essa maturidade que Cristo quer trazer. Eu tenho entendido tudo que essa maturidade, para que eu chegue nessa maturidade, exige. Além de entendimento, e desse entendimento, todas as coisas que eu preciso fazer para que eu alcance a maturidade. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E a gente tivesse um tempo de oração. Amém? Pode apagar? Queria que a gente refletisse sobre isso. De fato, que eu tenho tido fome disso, de entender, de ir para um nível maior, porque muitas vezes a gente vem na igreja até para buscar Deus, mas fica naquele limite. Eu busco a Deus e eu vou na igreja mas aí não sai daquilo. E para a gente ter a maturidade, isso envolve um compromisso meu com Deus, de entender de fato tudo aquilo que Ele quer falar comigo através da palavra. Que a gente possa orar por um momento. Que isso possa até gerar arrependimento em você. Um arrependimento de muitas vezes ser egocêntrico. De não entender que eu sou somente algo nele e fora dele eu não sou nada. De que fora dele eu não mereço nada. De que nele eu e o meu irmão a gente é tudo igual. Mas nele. Não pelo que eu faço, não pelo que... eu faço muitas coisas na igreja. Deus não está nem aí para isso. Sinceramente, Deus não está nem aí. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer essa noite, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom.
Eu não mereço, mas o Senhor é bom. A gente não merece, Deus. Te agradeço, Deus, pelas dádivas que o Senhor concede a nós. Que o Senhor concede a cada um aqui. Eu agradeço, Deus, porque em Ti eu sou algo. Eu te agradeço, Deus, porque em Ti eu sou alguém. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Deus, que vem, Deus, para que eu entenda de Ti, para que eu chegue ao conhecimento pleno de Ti, para que eu não viva mais uma vida aqui na terra, patinando, Deus, nas minhas emoções, naquilo que eu quero, mas a Tua palavra me ensina, Deus, que tudo na minha vida é para Ti. Tudo na minha vida é para Ti, Deus. Em Ti eu sou algo, em Ti eu sou alguém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus. Nos dá entendimento cada dia mais, Deus. Um entendimento pleno e completo de Ti, Deus. Um entendimento pleno e completo de Ti, Deus. Nos dá a revelação, Deus, da Tua palavra. Nos dá a revelação, Deus. Um entendimento profundo de quem Tu és, Deus. Porque quando eu acho que eu sei, eu não sei. Nós Te agradecemos, Deus, porque em Ti